Vamos falar agora sobre a Somar Vale Europeu. E para falar dessa entidade, dos trabalhos e da maçonaria, eu estou recebendo o presidente da Somar, Miguel Ângelo Soar, e o vice-presidente da entidade, Lúcio Bareta Todorov, que estão aqui conosco. Seu Miguel, bom dia, muito obrigado pela visita aqui, seja bem-vindo à Rádio Itaberá. Bom dia, Jorge, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Seu Lúcio também seja bem-vindo aqui na Rádio Itaberá nesta manhã. Obrigado, Jorge, agradeço o convite aí de poder conversar com vocês e com os ouvintes. Vamos começar falando do que é a Somar Vale Europeu. Acho que aqui vale contar um pouquinho a história da criação dela, Jorge. Claro que sim. Em 2011, o Conselho dos Veneráveis Mestres, que a gente chama, Venerável Mestre é quem preside a loja maçônica, né? E existe um conselho, porque hoje nós estamos em 42 lojas, se reuniram para discutir um assunto que envolvia uma questão da sociedade, que era o aumento do número de vereadores na Câmara Municipal de Blumenau. Eles decidiram participar da reunião na Câmara, foram até lá, e um deles representava esse grupo para falar naquela sessão da Câmara, se posicionando contra o aumento do número de vereadores. Quando perguntaram, né, qual era a entidade que ele estava representando, não existia uma entidade ainda, esse conselho, né? Então, depois daquele evento, eles se reuniram, começaram a trabalhar para montar essa entidade. E chegaram na Somar, que é a Sociedade Maçônica Regional. Representa as lojas dos municípios de Blumenau, Timbó, Indaial, Pomerode e Gaspar. E quais são os principais objetivos, né, e áreas de atuação da Somar hoje? A Somar desenvolve trabalhos por meio de grupo de trabalhos e por meio de representantes nos conselhos municipais. A gente tem diversos grupos de trabalhos, educação, desenvolvimento econômico, cultura, também articulação política, mobilidade, e o mais recente deles é o de barragens, que a gente criou há 3 ou 4 anos atrás, para acompanhar esse processo de desenvolvimento das barragens de José Boatê e as demais que acabam influenciando tanto na região aqui de Blumenau. É um grupo extremamente ativo, acompanha o processo judicial na Justiça Federal, acompanha as ações políticas do governo do Estado, as ações municipais, sempre buscando dar agilidade ao desenvolvimento da barragem. Quantas pessoas compõem a Somar? A Somar é composta pelos maçons das lojas. Hoje nós estamos em torno de 1.200 maçons. 1.200. São 1.200 pessoas que saem um conselho daí, criam uma entidade para fazer todo esse acompanhamento. Isso. E a gente pode dizer que é um auxílio ao desenvolvimento de uma região, de uma cidade, de uma comunidade? Sim, a busca é essa, é melhorar a sociedade trabalhando junto da comunidade. Há diversas ações diretas das lojas maçônicas na comunidade, né? E a Somar meio que organiza essas lojas na região. E antes de existir a Somar, de se virar uma entidade, né, as lojas já faziam esse trabalho? As lojas sempre fizeram um trabalho de solidariedade, de contribuição com a sociedade, né? A gente tem exemplos aí significativos, né? A macarronada do bem, o almoço do bem, são atividades que as lojas maçônicas fazem, né? A macarronada do bem representou mais de 350 mil reais em recursos para 11 entidades, de Blumenau 10 e uma de Gaspar. Para o ano que vem, eles já definiram que vão ampliar e buscar em outros municípios também entidades para serem auxiliadas. Uhum. Seu Lúcio, de que forma hoje a Somar está contribuindo para a comunidade? Dentro desses grupos de trabalho, né, como o Miguel já apontou, nós temos um aspecto interessante, que é o Observatório Social, né? Hoje, o Observatório Social ele é um organismo aí que é apoiado pela Somar Vale Europeu, né? Blumenau tem o seu Observatório Social, e nesse movimento de desenvolver e melhorar o dia a dia das pessoas, né? Os observatórios acompanham
essas ações do poder público, né? E a SOMAR tem apoiado e ajudado a desenvolver os observatórios sociais da região, né? Então, estabelecer novos observatórios sociais nos municípios, né? Então, agora, nesse momento, Gaspar está começando a ter o seu observatório social estruturado e a gente segue nesse trabalho. Por que vocês consideram o observatório social implantado nos municípios, né, uma necessidade? É um órgão de apoio à gestão municipal, né? Ela auxilia na construção de política pública, principalmente de compra, né? Acompanhando os processos licitatórios e orientando e fiscalizando essa atividade, né? A gente sabe que ali acontece erros diversos, né? Às vezes propositais, às vezes não, e é uma forma de fiscalização, de acompanhamento e de orientação para que melhore a administração. Quanto mais transparente, melhor. É isso que a gente quer da política pública, né? Esse começo de ano foi marcado por muita polêmica, está sendo, a gente pode dizer assim, marcado por muita polêmica aqui em Blumenau. Houve uma mudança de governo e alguns problemas começaram a surgir nessa alteração de governo, né? Tivemos CPI do esgoto, problemas com uma assinatura de um quinto aditivo, problemas em escolas com alimentação, vivemos constantes problemas de TCE, né? Suspendendo licitações de projetos e propostas importantes. Só para a gente ter uma ideia, tem uma licitação de modernização de iluminação pública que traria um avanço significativo em tecnologia aqui para a nossa cidade, que há 2 anos não consegue avançar. Esse tipo de situação, a SOMAR acompanha, a SOMAR interfere, pressiona. Até onde vai a SOMAR nessas questões? E na política também da cidade? A SOMAR ela é apartidária, né? Não tem partido, mas evidentemente está ali como o braço político das lojas maçônicas para discutir a política municipal na região. Nós participamos do Conselho de Entidades do município de Blumenau, onde participam a CIB, AMP, CDL, Intersindical, a SOMAR e a OAB. E esse grupo se reúne mensalmente, pelo menos, né, para discutir questões de interesse da sociedade, e um dos assuntos que a gente discutiu foi essa questão da BRK, né, do saneamento, que tu colocou, que tem CPI aberta, e fomos conversar com o prefeito, orientamos ele de que achávamos que não era o momento do aditivo, né? Infelizmente a gente chegou um pouco tarde, o aditivo estava assinado, mas a própria OAB apresentou um requerimento justificando a necessidade de revisão, e isso acabou sendo acolhido pelo prefeito, o que mostra que a administração pública está receptiva a ouvir a sociedade, né? O que é importante. A BRK não ficou feliz, evidente, né? Mas a sociedade quer essa transparência e quer essa discussão. E as entidades querem também poder participar dessa discussão para orientar. A gente quer ajudar, não quer atrapalhar. A gente está aqui para ser propositivo. Então, assim, qualquer assunto que a administração pública, que a sociedade entender, que as entidades e a SOMAR possa contribuir, a gente quer estar presente. Bom, a SOMAR é ligada à maçonaria, né? Então, para quem não conhece ainda, o que é a maçonaria? A maçonaria sempre foi uma entidade secreta, bastante discreta, né? O que a gente constrói na maçonaria é principalmente mudar a pessoa, o ser humano, para que ele cresça, né, se evolua e seja um ativista na sociedade para melhorar a sociedade. E é isso que a gente trabalha. A gente sempre diz que o ser humano é uma pedra bruta que precisa ser lapidada. E é isso que a gente trabalha em maçonaria, para que essa pessoa saia de uma loja maçônica, vá para a sociedade e ajude a construir uma sociedade melhor. Essa é a finalidade principal da maçonaria. E como esses valores e princípios, né, refletem nas ações da SOMAR? Eu acho que é a referência principal, né? A SOMAR, ela é uma entidade que a gente chama de entidade paramaçônica, né? Então, toda a SOMAR, ela está organizada dentro dos princípios da maçonaria, né?
Então, olhando esses aspectos que o Miguel falou de bons costumes, uma sociedade melhor, então é sobre esse modelo de mentalidade que a SOMAR está organizada, trazendo para... Isso vem da maçonaria, né? E como é que vocês trabalham, né, com mitos e preconceitos que foram criados ao longo dos anos, principalmente do passado, em torno da maçonaria? Primeiro, assim, o maçom, para ser maçom, ele é convidado e ele tem que ser, a gente diz, livre de bons costumes, né? Livre de preconceitos e de bons costumes, porque tem que ter virtudes para poder pertencer à maçonaria. É isso que a gente defende e busca construir cada vez mais no ser humano. Mas eu queria fazer um comentário ainda sobre a SOMAR, dizendo que ela foi uma iniciativa de Blumenau e da região, criada aqui, que está replicando no estado todo. Hoje a gente tem a SOMAR Vale dos Teares, em Brusque, Vale do Itapocu, na região de Jaraguá, tem SOMAR em Chapecó, e agora está saindo do estado de Santa Catarina. Tem estados vizinhos que começaram a enxergar a SOMAR e querem construir também, nas regiões fora de Santa Catarina, SOMARes para atuar junto à política pública, à sociedade civil, como uma entidade paramaçônica representante das lojas maçônicas. Então nasceu aqui, né? Mais um projeto que nasce aqui, vai ganhando o estado e avança para o Brasil, né? Nossa região sempre inovando. Pois é, sempre inovando, né? Mas sempre parada também ao mesmo tempo, né? Bom, quando eu era pequeno, se falasse em maçom, a gente se arrepiava todo e ficava com medo. Havia, assim, uns temores muito grandes, né? E isso passou? Ou ainda há muito preconceito quando se fala em maçom e em maçonaria? Na Idade Média, a briga da igreja e dos maçons foi muito forte, né? E a igreja... Dá para a gente contextualizar um pouco essa história que gerou todo esse preconceito? Era disputa política, né? Na época, era disputa política entre os maçons e a igreja, né? E a igreja, então, criou mitos sobre a maçonaria que afastou a sociedade da maçonaria, né? Com o tempo, isso a gente vem desenvolvendo para desmistificar, né? Hoje a entidade não é mais aquela entidade secreta que era, né? Ainda somos bastante discretos. Tanto é que estamos aqui, né, presidente? Mas queremos atuar mais na sociedade, né? E por isso a gente incentiva, inclusive, os maçons a participarem dos conselhos municipais, né? Hoje a gente tem representante no Conselho de Educação, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública, né? Em todos os aspectos da sociedade a gente busca ter representantes que levem o que a gente defende, né? Uma sociedade livre e de bons costumes. E o que a história conta da necessidade de ser secreta na época, né? A questão da maçonaria? Era para não haver perseguição, algo nesse sentido? Não, isso está estabelecido baseado nos ritos, né? Então, como essa ritualística ela é algo discreto, né? E como para se tornar maçom é necessário o convite, então por isso que esse é um assunto recluso, né? Então e aí, dado o entendimento de algumas pessoas na sociedade, começam a distorcer o entendimento e diz que não é discreto, é secreto. Então, quando a gente olha um pouco o sentido das palavras, isso existe uma diferença. Faz a diferença. Então, assim, hoje o que se fala em loja é um assunto recluso da loja, né? Para ser maçom é necessário ser convidado, né? E que critérios são avaliados, por exemplo, por uma loja, né, para convidar uma pessoa a ingressar na maçonaria? E outra pergunta também que eu queria ver só homens fazem parte da maçonaria? Então, hoje, olhando a maçonaria, né, a gente tem o que se chama de potência, que são uma espécie de grandes administrações, né? Inclusive a SOMAR Vale Europeu, ela é a união das 3 potências regulares, né? Grandes Lojas, GOB e GOSC, né? Então, que são espécies de administrações, né, que organizam cada uma das lojas.
Respondendo à sua primeira pergunta, dentro das potências regulares, né, só homens podem fazer parte, serem convidados a ingressar na maçonaria. O caso das mulheres, né, aí existem alguns movimentos em alguns locais, e são bem pontuais, onde se existe a chamada loja mista, né? E aí quando a gente olha esse tipo de estrutura de loja maçônica, aí ela não faz parte das potências regulares, né? Então ela é uma potência apartada. Então, por exemplo, uma loja com esse aspecto, ela não consegue regimentalmente se conectar às Somares, por exemplo. Né? As Como demais. o Miguel relatou, Ela não né, é reconhecida pelas potências. Né? Exatamente. Sim. E os critérios para poder receber um convite para entrar em uma loja maçônica, quais são? Um maçom faz uma indicação, essa pessoa passa por uma avaliação? Por uma avaliação. Mas né? o que se avalia de uma pessoa, por exemplo? A atividade que a gente chama fora da maçonaria, atividade profana, né, na sociedade. Tem que ter uma conduta ilibada, né? Então tem que ser uma pessoa... tudo remonta aos princípios, né? Então tem que ser uma pessoa com uma conduta ilibada, tem que ser uma pessoa de bons costumes. E ele tem que ser aprovado por unanimidade daqueles que já são maçons daquela loja. Né? Se ele não tiver alguém contrário, ele não pode ingressar. Então, já evita ali. O critério assim, 100% de aprovação. Maçons, veio uma indicação, os 20 vão aprovar o nome daquela pessoa. E é comum, muitas vezes, né, ser feita uma indicação que acaba por 1 voto, ou 2 votos, ou 3 não acessando a maçonaria? Já vi acontecer várias vezes. Já vi acontecer várias vezes de não haver aprovação, porque alguém que não fez a indicação conhece algo que desabone a pessoa e aí vota contrário, justifica porque a pessoa não é aprovada. Bom, quais são os próximos projetos ou desafios que a Somar tem aqui em Blumenau? Tem algum foco atual que a Somar está, digamos, destacando mais nesse momento? A gente quer ampliar os grupos de trabalho, né? A gente vive um momento importante da administração pública, por exemplo, em Blumenau, está sendo criado o Distrito de Inovação, né? Que é um projeto extremamente interessante e que é prioridade desse governo. E que se aguarda muito esse avanço. E, por exemplo, nós não temos um grupo de trabalho de inovação. E aí temos a intenção de fazer a criação desse grupo de trabalho para também ajudar nessa discussão do Distrito de Inovação Municipal. Acho que a gente tem nomes importantes que podemos trazer para essa discussão e podemos dar agilidade e melhorar esse projeto. Com certeza. E que mensagens vocês podem deixar, né, para a comunidade de Blumenau sobre união, solidariedade e cidadania, né, que é um foco também da Somar? A Somar basicamente a união dos maçons, né? Então, a força dela está no trabalho conjunto desse grupo. As lojas, por exemplo, se unem para eventos de apoio à sociedade, né? E outra coisa que se trabalha muito é a solidariedade. Os maçons contribuem em cada reunião para o que a gente chama de tronco de solidariedade, né? Cada um financeiramente auxilia e esse recurso é destinado depois para uma ação de solidariedade. Toda reunião tem essa contribuição de uma forma de ajudar. Acho que é uma ação importante que a gente consegue contribuir daí financeiramente, né? Fora isso, por meio da Somar, a gente começa a trabalhar na sociedade, no desenvolvimento de políticas que beneficiem a todos. Muito obrigado pela participação do senhor, seu Miguel. Foi um prazer participar, sempre à disposição. Seu Lúcio, também muito obrigado pela participação. Quiser deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo nesse momento? Sim, eu gostaria de abrir a mensagem final de que a Somar, ela está trabalhando para trazer uma sociedade melhor, né? Então, que as pessoas
que tenham alguma dúvida, uma ressalva, que fiquem tranquilas, que a gente traz ações e planejamentos para desenvolvimento da sociedade, né? E seguimos nesse trabalho. E agradecer, Jorge, a oportunidade de estar aqui conversando com você e com todos. E a Rádio Taberá está aqui à disposição, sempre que a SOMAR achar necessário, né? Nós temos esse espaço aqui também para dividir ações com a nossa comunidade. Muito obrigado pela participação.